Muito boa noite. Boa noite, Sofia. Boa noite. Obrigado por teres aceitado o nosso convite, estar no podcast do Farol. Nós cumprimentamos a nossa plateia também. E, mais uma vez, estamos aqui para tratar o tema que é Jesus está vivo. E a Sofia afirma que Jesus está vivo. E por isso nós convidámos para vir aqui ao podcast do Farol para dar a sua versão dos factos, não é? Exatamente. E nós gostamos sempre de lembrar porque é que nós estamos a trazer este tema. Nós aqui no podcast do Farol, o nosso intuito é falar sobre os temas profundos da vida do homem, de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, qual é a razão da nossa existência, quais são os motivos por trás da nossa existência, o que é que nós andamos afinal aqui a fazer. E nós consideramos que é incontornável falar da personagem de Jesus Cristo quando estamos a tratar de temas espirituais, porque uma das razões é que desde que Jesus ascendeu aos céus, 40 dias depois de ter ressuscitado, já passaram cerca de 2000 anos, e durante esse período de tempo até aos nossos dias, milhares de pessoas afirmam que têm uma relação com Jesus, que Jesus está vivo, que Jesus comanda, entre aspas, ou influencia as suas vidas, e portanto essas pessoas ou ficaram malucas da cabeça, não é? Ou então, de facto, há alguma coisa, e é isso que nós queremos ouvir, e ouvir também o teu testemunho sobre este tema. Eu vou pedir primeiramente que te possas apresentar para conhecermos um pouco quem é a Sofia, a nível familiar, a nível de profissão, e depois então abordaremos o tema principal que nos traz cá. Ok. Então, eu sou, já disseste, sou a Sofia, tenho 36 anos, sou casada faz este mês 14 anos com o Rui. Parabéns. Obrigada. Tenho 3 filhos, o João Parabéns. com 9 anos, obrigada. O Isaac com 7 e o Miguel com 3. A minha profissão, eu sou fisioterapeuta, apesar de não exercer em hospital, dou só umas aulas de informação, tenho um gabinete onde faço umas massagens, mas pouco. A minha prioridade são os meus filhos. Passo mais tempo a apoiar em casa com o meu marido, porque ele também é muito ocupado. E é isso. E digo que Jesus está vivo, é verdade. Muito bem. Eu depois vou querer abordar essa questão da tua relação com o trabalho e com as coisas de casa. Sabemos que hoje é um tema incontornável o papel da mulher, não é? Exato. Na sociedade, na família. E nós sabemos que tu tens uma forma de gerir que não é a comum hoje em dia, não é? Exato. E depois também vamos querer ouvir um pouco a tua opinião e também isto sobre o ponto de vista espiritual e sobre os impactos que a tua crença teve na forma como tu tomaste esta decisão e vice-versa. Exato. Então, conta-nos o que é que te leva a afirmar que Jesus está vivo. Eu vou-te pedir que nos contes um pouco da tua vida no que diz respeito à espiritualidade antes de tu passares a afirmar que Jesus está vivo, porque tu não fazes essa afirmação desde a nascença, não é? Claro que não. E o que é que te levou a fazer essa afirmação e o que é que aconteceu de diferente depois daí? Okay. Ou seja, passado, presente e futuro, basicamente. Quantas horas temos? De forma resumida, não é? Estou a brincar. Então, é difícil, é muita coisa, não é? Eu posso falar um bocadinho da minha história. Vamos partir isto por partes. O teu percurso a nível espiritual como pessoa até ao momento em que tu tens esse encontro espiritual com Jesus. Exatamente. Então, a minha mãe criou-me numa igreja evangélica, ou seja, eu sempre tive acesso à religião. E a religião evangélica, o que se faz aqui nesta igreja é que a Bíblia é ensinada. Então eu desde bebê, não é? Tive contacto com a igreja, com a Bíblia. É ensinada na chamada escola dominical. Na escola dominical, que é como se fosse a catequese, no caso da Igreja Exato. Católica Romana, não é? O meu pai não tem essa convicção, mas achou por bem que a minha mãe nos podia educar da maneira que foi educada e permitiu isso.
e nunca houve problema com isso. Então o teu pai, apesar de não partilhar da mesma fé, ou pelo menos com a mesma intensidade, entregou essa responsabilidade à minha mãe. À tua mãe, não é? Até porque quando nós éramos pequenos começaram a haver algumas convergências, porque a família do meu pai são católicos, são praticantes. Neste caso houveram divergências. Houve divergências, sim. E na altura, quando o meu irmão nasceu, a família pressionou para ele ser batizado e houve ali algumas dificuldades. E o meu pai, a certa altura, meteu os pontos nos is e disse: não, os meus filhos vão ser educados como a minha mulher queria, até porque eu não tenho convicção religiosa, então para mim faz sentido que sejam educados assim. E pronto, foi assim. Mas não é muito comum vermos uma posição destas, não é? Não. Normalmente até não apoiam, não querem que... Isso significa que a vida da tua mãe convenceu o teu pai a dar o comando dessa área na família, entregá-la à tua mãe, não é? Claro, sem qualquer oposição. Ele achou que ia ficar bem entregue e achou que ia acrescentar alguma coisa aos filhos, não é? Porque eu acho que se ele não achasse isso e se não visse iria isso impedir. Na minha mãe, iria impedir que isso acontecesse. Então a tua mãe deu um bom testemunho de vida, ao ponto do teu pai confiar essa parte dos filhos totalmente nas mãos dela, não é? Sim, isso. Pronto, entretanto, quando somos pequenos vimos à igreja, ouvimos, mas não temos grande consciência, não é, de como é que as coisas são. Na igreja que andas, que é a igreja evangélica, tu falaste que aprendes a Bíblia. Na igreja evangélica, o único livro como se costuma dizer tecnicamente, de regra de fé e prática, é somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Não há absolutamente mais livro nenhum, nem palavra de homem alguma que esteja acima ou sequer ao nível da Bíblia. Exatamente. Ao contrário, por exemplo, da fé católica, que existe o Papa, que a palavra dele tem uma preponderância grande, nós não. Não há nenhum homem, nem nada, não é? Que se sobreponha ao que a Bíblia diz. Por isso, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fazemos, é aquilo que a Bíblia ensina. Totalmente baseado na Bíblia, exclusivamente. Exclusivamente, sim. E a Bíblia adapta-se aos tempos? Ou nós é que temos que nos adaptar sempre àquilo que a Bíblia... Há uma passagem da Bíblia que diz: nem um jota nem um til será tirado da minha palavra, que isso quer dizer que nada. O Deus tem uma característica que é: Deus é imutável. Ele não muda, e a palavra dele também não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, então ela não muda, nem necessita de ser mudada, porque ela é intemporal. Então se houver uma filosofia humana que surja, não é? Hoje o que é que se diz normalmente? Que temos que avançar, não é? Há quem diga, não é? Que a Bíblia é coisa do passado, hoje a cultura é diferente, os tempos são diferentes, a mentalidade é diferente, a ciência leva-nos a caminhos diferentes e, portanto, temos que reinterpretar a Bíblia segundo os nossos tempos. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Não concordo com isso. Apesar de que nós temos sempre uma interpretação, não é? Da nossa Bíblia, e que é da nossa Bíblia, do que nós lemos, e que é influenciada pelo tempo onde nós estamos e pela época em que vivemos. Isso é natural e é impossível as pessoas não fazerem isso. Agora, tenho a certeza que nós não podemos alterar nada, porque nós queremos que a Bíblia é a revelação de Deus, ou seja, é a palavra de Deus, diretamente de Deus para o homem. E Deus tem poder para o que disse há 2000 anos atrás ou 4000 anos atrás, continuar a ser verdade e ser atual. E isso é verdade. Nós vamos falar depois disso na minha experiência, não é? Não há necessidade nenhuma de alterar, porque a Bíblia não precisa de mudar. Então conta-nos um pouco, já nos disseste que recebeste uma educação religiosa, não é? Exatamente. A Bíblia foi-te ensinada, exatamente, não é? Foi-te passada essa informação, e então há um momento em que tu tomas consciência, não é? E que inicias então esse relacionamento com a pessoa central da Bíblia, que é Jesus. Conta-nos um pouco sobre... É interessante isso que tu estás a dizer, porque ainda há pouco eu estava a pensar nisso, e é mesmo, a personagem principal da Bíblia é Jesus. Para quem nunca leu, que às vezes as pessoas não sabem, não é? As pessoas pensam que Jesus só começou a ser falado na Bíblia a partir do Novo Testamento, não é? A Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
e pensa, Jesus só surgiu em Mateus, quando nasceu. Mas não, Jesus já é falado na Bíblia muito antes dele nascer. Isso chamam-se profecias. A Bíblia já falava dele antes dele sequer ter nascido, muitos anos. 500 anos e mais até. Mas pronto, a minha história. Então, quando cheguei mais ou menos à adolescência, por volta dos 13, 14 anos, eu acho que é inerente a todos os jovens e adolescentes, não é? Comecei-me a perguntar aquelas perguntas que tu falaste. Porque, de onde é que eu vim? Apesar de ouvir a Bíblia e de aprender na igreja, não é? Quando tu começas a pensar nessas coisas e não tinhas pensado nelas, parecem perguntas novas, não é? E então de onde é que eu vim? E são para ti, eram perguntas e para mim novas. eram, não é? De onde é que eu vim? O que é que eu estou a fazer aqui? E a pior para mim era para onde é que eu vou? O que é que me vai acontecer quando depois de morrer? Era uma coisa que mexia muito comigo, que me assustava, mas eu não fiquei desesperada porque eu já sabia, já tinha aprendido alguma coisa acerca disso. Mas fui procurar com mais intensidade isso, fui perceber o que é que Deus dizia acerca disso, e é impressionante porque a Bíblia responde. Às vezes as pessoas estão desesperadas a saber, para saber isso, não é? E a Bíblia responde a essas 3 perguntas muito claramente. De onde é que nós vimos? Eu creio, porque a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. O primeiro homem e a primeira mulher foram Adão e Eva. Deus criou um jardim, eles viviam lá em comunhão com Deus, ou seja, conviviam diretamente com Deus, e estava tudo bem. Mas eu estou a contar isto porque vai enquadrar aquilo que eu preciso de dizer. E então Deus criou-os e a certa altura disse-lhes, olha, vocês estão aqui, estão à vontade, podem usar tudo, podem comer do que quiserem, podem fazer do que quiserem, cuidar do jardim, só têm uma limitação, vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore que lá estava, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, chamava-se assim essa árvore. E Deus deu a possibilidade deles escolherem, fazerem isso ou não, mas aconselhou-os não fazerem, não façam isso. Nós sabemos... Aconselhou-os e deu-os mandamento aconselhou das consequências, não é? Aconselhou não, mandou que eles não fizessem isso e deu-lhes a consequência. E se não fizeres isso, vais morrer. Certamente morrerás, foi o que Deus disse. Se fizeres, no caso. Se fizeres, desculpa, sim. E pronto, nós sabemos da história, não é? Eva foi tentada, comeu e deu ao marido para comer e a sentença estava ditada, não é? Deus, nós conhecemos os tribunais, os juízes, quando decretam uma sentença, ela tem que acontecer, não é? E qual era a sentença? Era a morte. No caso daquela altura, não falava apenas de morte física, não é? Porque nós não fomos criados para morrer. Segundo a Bíblia, nós entendemos que fomos criados para viver com Deus sempre, não é? Mas naquele momento, como eles desobedeceram, então eles teriam que morrer. Mas morrer seria muito mais do que morrer fisicamente. Seria morrer, ficar separado de Deus. Isso é que é deixar a morte. De ter aquele relacionamento que tinha deixar com Deus de ter face a face. Exatamente, de estar perante Deus. Porque a Bíblia também diz que Deus é um Deus santo e Ele não pode estar perante alguma coisa que não seja pura. A partir daquele momento que eles desobedeceram, eles deixaram de ser puros. A história da nossa vida é igual. Nós somos filhos de Adão, como se costuma dizer. Porquê? Porque nós também fazemos as mesmas coisas e qualquer pessoa que seja sensata admite e percebe que comete erros, não é? Que faz coisas que... Sim, à luz, por exemplo, dos 10 mandamentos, os nós 10 todos mandamentos os dias que toda a gente quebramos os 10 mandamentos. de alguma forma os 10 mandamentos. Exato. E eu percebi que eu também estava aí em apuros, não é? Eu disse alto. Porque Deus não pode estar na presença de quem não é puro, não é? E eu queria estar, não é? Eu ouvia falar sempre desse Deus, mas eu nessa altura fiquei um bocado preocupada porque eu não era pura. Ou seja, começaste a ganhar consciência do meu pecado, não é? Que te afastava de Deus. Afastava de Deus. E que me afastava daquilo que eu queria, que era um dia poder estar com Ele, que foi sempre como foi ensinado. Sempre me diziam que um dia ia poder viver com Deus. Porque esse é o fim, segundo a Bíblia, daqueles que estão com Jesus, que é morar eternamente com Deus. Mas eu percebia que havia aí um fosso grande que me separava. Eu disse, alto, é preciso, mas eu tenho que ser pura. Então, acabou, não é? Não tenho pureza. Desesperei. Fiquei um bocado preocupada.
mas depois percebi que esse fosso já tinha sido tapado com o corpo de Cristo, não é? Jesus, Deus deu aquela sentença, mas também deu a solução para esse problema e enviou o seu filho, e o seu filho não foi morto, ele voluntariamente ele deu a sua vida, não é? Deu voluntariamente a sua vida para morrer, porque ele não tinha pecado, e ele morreu por nós e pagou aquela tal morte que nós tínhamos que pagar, e disse que se nós crescêssemos nisso, nesse ato que ele fez, que teríamos uma salvação, que já não seríamos culpados daquilo que precisávamos de ser julgados, não é? E que teríamos acesso a Deus a partir daquele momento, que já não éramos culpados e que éramos tornados puros e estávamos na presença de Deus. E aí mudou tudo. Quando eu percebi o que Jesus fez por mim, eu fiquei tão impressionada, sabes? Com o amor. Porque nós, quando amamos alguém, normalmente nós esperamos alguma coisa em troca. E Deus deu o seu filho, e Jesus entregou-se voluntariamente também, sem nós querermos. Nós não queríamos sequer olhar para Deus. Está-me a cair. Desculpa, tenho que ajeitar. Nós não queríamos sequer olhar para Deus, e Ele deu o seu filho. Então isso impressionou-me, e a partir daí comecei a viver de uma forma diferente. Ou seja, tu começaste a ganhar consciência do teu pecado, isso levou-te a perceber que esse pecado afastava-te de Deus. Exato, que não havia solução para mim. Que não havia solução, e depois tu recebes a informação através da Bíblia de que Jesus cobriu esse fosso. E eu quis para mim isso. E pedi, quiseste para ti. E pedi a Deus isso. Pedi a Deus que me salvasse. Arrependi-me daquilo que eu tinha feito de errado, não é? Até aí. Apesar de eu ser muito jovem, mas eu já Isso aconteceu mais ou menos com que idade? Com 12 ou 13. Era muito jovem. Mas eu já tinha pecado. Já tinha essa consciência. Já fazia muita coisa errada. Não é? Às vezes pensámos que os miúdos não, mas fazem. E a partir desse momento, o que é que tu dizes que mudou? Começou a mudar? Que diferenças é que tu vias entre uma pessoa que não tinha a mesma fé que tu e a tua vida? E qual era o impacto que Jesus tinha na tua vida? Como é que era o teu relacionamento? Como é que é? Isso. Olha, a partir desse momento eu comecei-me a preocupar com o que Deus queria. Até aí eu não pensava nisso. Eu vinha à igreja, aprendia sobre Deus, mas eu não me preocupava em saber qual era a vontade de Deus, não é? Mas a partir daí comecei a ler a Bíblia, não porque a minha mãe me punha a ler, mas porque eu queria aí já ler. E comecei a perceber que eu queria cumprir a vontade de Deus. Queria fazer o que era bom para Ele, porque eu queria agradar a esse Deus. Isso é interessante, porque é isso que define quem é que nós temos para nós como Deus. Porque, por exemplo, vamos imaginar que, um exemplo prático, a Bíblia diz que nós devemos descansar um dia, não é? Isso, trabalhar 6 e descansar Trabalhar 6 e descansar um, conforme Deus fez, segundo a criação. E Deus criou esse dia para ser o dia da contemplação, o dia em que nós iríamos parar com os nossos trabalhos e nos iríamos focar em Deus. Exato. E, no caso, os cristãos tomaram o domingo como esse dia, não é? Portanto, nós, em obediência a Deus, ao domingo, não temos os nossos trabalhos e dedicámos-nos mais intensamente, com mais foco, a Deus. Exato. Agora vamos imaginar que eu não estou muito satisfeito com a quantidade de dinheiro que tenho. E eu tenho que fazer uma escolha. Eu, para ganhar mais dinheiro, vou trabalhar ao domingo. Ou eu não vou. Eu vou abdicar de poder ganhar mais dinheiro para obedecer a Deus. E é aí que se define e se revela na vida do homem quem é que é de facto o seu Deus. Porque se a minha opção é aumentar o número da minha conta bancária e vou trabalhar no dia em que Deus diz que eu não devo trabalhar e devo dedicar a buscá-lo, ou se, em obediência a Deus, eu vou obedecer e não vou trabalhar naquele dia, não é? E mesmo que às vezes possa
estar a passar por alguma dificuldade, isso também vai testar a nossa confiança em Deus, não é? Exato. Nós temos que dizer, eu vou confiar em Deus e Deus vai suprir a minha necessidade. Exato, é exatamente isso. E é isso que define quem é que é o nosso Deus. Quem não é? Porque, É quem comanda as nossas decisões, basicamente. Exatamente. É isso. Em tudo, no casamento, tudo. Na forma como estruturamos a nossa família. Vou criar uma família. Vou criar como? De qualquer maneira, segundo a cultura, vamos vendo, ou vou ver a Bíblia como é que diz e vou fazer segundo o que está na Bíblia. Não é? Exatamente. Sempre foi, a partir desse momento foi a minha preocupação e mudou até o rumo, não é, das minhas escolhas e da minha vida. Houve coisas que eu nunca fiz, não é? Fiz diferente, se calhar, dos meus amigos e tudo, simplesmente porque eu seguias o que estava na Bíblia. Ou procuravas seguir ao máximo. Procurava seguir o que está na Bíblia. E há uma coisa interessante que é que eu sinto que mudou muito em mim. E agora com a vida e com o exemplo ainda se nota mais. Eu acho que quando nós depois temos uma família, temos mais dificuldades, não é? O trabalho, a nossa casa, as contas para pagar, isso tudo fica mais forte e percebe-se mais. É aquilo que tu estavas a dizer. O que acho que muda é a nossa visão do mundo. Eu não vejo o mundo como eu vejo que muita gente vê. Eu tenho 3 filhos. Vamos aproveitar e falarmos já nessa situação, já a forma como tu organizas e planeaste a tua família e organizaste a tua família num momento em que as famílias têm cada vez menos filhos, não é? Exato. Num momento em que a forma como hoje uma família estrutura é diferente e é significativamente diferente daquilo que a Bíblia nos indica que é a forma certa, não é? Exato. E como consequência nós vemos que as famílias estão a ficar destruturadas, estão a ter cada vez menos filhos, não é? E se nós não tivermos filhos, não temos futuro, não é? Mesmo. Sem crianças não há mundo. Sem crianças não há mundo, não é? E conta-nos um pouco, fala-nos um pouco dessa tua experiência e podes também depois dizer o que é que tu aconselhas as pessoas a fazer. Então, nós temos neste momento 3 filhos, não é? Quando nós casámos, o meu marido também partilha a mesma fé que eu. Aliás, foi uma condição. Eu não queria casar com alguém que não partilhasse a mesma fé que eu. Não por nenhum motivo especial de outro critério, mas é porque Deus é muito importante para mim, é a coisa mais importante para mim e não dava. Porque então, eu quero basear a minha vida naquilo que Ele me manda. Logo aí dá uma questão muito significante que Exato. eu vou escolher um parceiro para a minha vida. Isso. Então eu vou escolher segundo os meus olhos, segundo o meu coração ou segundo o que a Bíblia diz para escolher. Eu já tive essa preocupação. Isso é uma diferença muito grande, não é? Exato, olha, uma grande diferença. Eu já tive essa preocupação antes sequer eu já pedia a Deus em oração, não é? Para Ele preparar um homem para mim. E eu acredito que Ele preparou, que me deu, o meu marido, não é? E já somam 14, não são muitos, não é? Mas já são alguns. Já são alguns. E então essa era a primeira preocupação. Depois era dirigirmos a nossa vida nesses princípios, nos princípios da Bíblia, e ter uma família, ter filhos foi sempre algo que nós quisemos, até porque Deus manda assim, não é? Crescei e multiplicai-vos. Agora não está muito na moda, mas a verdade é essa. Nós temos 3 filhos. Sim, esse mandamento continua a vigorar. Continua a vigorar. Nós temos 3, o meu marido quer ter 5, gostava de ter mais ainda. E eu ouço muito, quase todos os dias. Primeiro, não entendo muito bem. Hoje em dia, uma mulher que tem 3 filhos é chamada de corajosa. Quando as mulheres de antes tinham 10, 12, 14 e ninguém era corajoso por isso. Eu acho que é porque não é comum, não é? As pessoas dizem isso. Mas eu ouço muitas vezes: tu não tens medo de ter tantos filhos, e como é que vais fazer, e não tens medo porque eu não tenho um rendimento, não é? Pela minha escolha, pela nossa escolha, por eu ficar mais no lar e menos a trabalhar para acompanhar os meus filhos e conseguir acompanhar o meu marido, naturalmente a minha renda não dá para cobrir as despesas da família. E eu ouço muitas vezes as pessoas a dizer: e se o teu marido te deixa? Tu vais ficar na mão, não é? Pois. E os filhos? Como é que vais pagar a universidade de todos? Eu tenho amigos que me dizem isso sempre que me veem. Mas aí lá está, aí também é uma questão de fé, não é? Porque nós temos que crer que se Deus permite que uma pessoa nasça, haverá também o sustento para essa pessoa. Exatamente. Não é? E é uma questão de fé, porque se nós, para ter filhos, formos a fazer contas,
Então tens. não temos, nunca, Não não é? tens. Porque o dinheiro nunca chega. Claro. Depois um carro não chega e não chega qualquer carro Exato. e férias, não sei o que mais, então o dinheiro para ter filhos nunca vai chegar, não é? E é exatamente isso que eu digo às pessoas. Eu não vivo baseada, e essa é uma diferença que eu noto que Jesus faz na minha vida. E eu não vivo baseada nas minhas capacidades e nas capacidades do meu marido e naquilo que ele me pode dar ou que pode deixar de dar. E eu vivo na esperança e na segurança que o meu Deus me dá. E ele diz que nunca há de faltar o pão na minha mesa, que são promessas da Bíblia, diz que nunca me vai desamparar, então eu não tenho medo. E é uma coisa que Jesus tirou da minha vida e que crer nele tirou da minha vida. Eu não tenho medo, porque eu não dependo de mim. E se dependesse de mim, tinha medo, ou se dependesse do meu marido, tinha medo. Não é? Os meus filhos não dependem de mim. Há um Deus acima de mim que cuida dos meus filhos e que eles onde de se relacionar com ele, e eu já tento fazer isso, não é? Que eles aprendam sobre ele. Então temos uma vida muito mais despreocupada, com paz, não é? Porque não tenho medo. Não tenho medo disso, não tenho medo de para onde é que eu vou, porque ele também já disse lá na Bíblia para onde é que nós vamos, que é para um sítio onde ele já está. E então eu acho que é uma vida mais tranquila, não é? Nesse sentido. Por acaso é um ponto que se ouve muitas vezes, que é a questão ou seja, se tu tens muitos filhos e se tu tens mais filhos do que aquilo que é normal segundo o rendimento que tens, não é? Porque nós temos mais ou menos estabelecido Exato. na sociedade que se um casal ganha X euros, pode ter um ou dois filhos. Se ganha Y, pode ter 3 ou 4. Se ganha... E alguém que tenha mais filhos é considerado quase que um irresponsável. Não é? É um responsável. É chamado um responsável, não é? Obviamente que haverão casos de irresponsabilidade, não é? Como há casos de irresponsabilidade de pessoas que não têm filhos. Sim, e como há se calhar pessoas que têm um e que têm possibilidades para ter mais 10, não tenho, não é? E se calhar também são responsáveis. Uma grande irresponsabilidade é não ter. Sim, acho que é maior, não é? Porque a nossa espécie só consegue viver se nós tivermos filhos. Exatamente. E agora o problema da nossa sociedade é que é exatamente o oposto. A questão aqui é lá está, é viver por fé. É viver por fé. Obviamente que trabalhar, fazer sempre a nossa parte, mas sempre com fé. Claro, nós não vivemos se Deus com prometeu fé que a criança veio ao mundo, haverá sustento para aquela criança. Claro que não esperamos com fé sentados num sofá, não é? Deus também... A Bíblia toda ela dá indicações para todas as áreas da nossa vida. Fala muito sobre o ser preguiçoso, não é? Que o preguiçoso nunca vai conseguir nada, que temos que olhar, até dá exemplos de animais, como por exemplo a formiga, não é? Que não consegue, que está sempre a trabalhar e trabalha no inverno para conseguir ter, no verão para conseguir ter no inverno, não é? E nós somos aconselhados a trabalhar e temos que nos levantar cedo para ir trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Não é isso, nós fazemos isso como toda a gente faz. Agora a questão é que não depositamos a nossa confiança toda nisso, não é? Eu não penso, se o meu marido ficar sem aquele trabalho estamos desesperados. Não estamos, porque acima de nós Deus é soberano, não é? E Ele vai suprir cuida de todas as coisas, sim. Muito bem. Nós estamos a chegar ao fim. Eu só te ia pedir, nós percebemos a ideia, que é, tu tiveste consciência do teu pecado, percebeste que esse pecado provocava um buraco entre ti e Deus, não é? E depois entendeste, à luz da Bíblia, que Jesus supriu tapou esse buraco, não é? Foi como que uma ponte. E tu colocaste a tua fé em Jesus e tomaste-o como o Senhor da tua vida, e a partir daí... E toma ainda hoje, e a partir daí todas as decisões que tomas na tua vida, tomas segundo aquilo que Jesus manda fazer. Exato. E isso é que define que Ele é o teu Deus. Isso é de que define que Ele está vivo, não é? E que Ele está vivo. Ou tu perdeste completamente a noção e a razão, não é? Exato. Ou então, de facto, Jesus está vivo e tens uma relação com Ele. Exatamente. Eu só te ia pedir para terminar, mesmo para fechar, que terminasses com uma mensagem para as mulheres. Nós vivemos momentos em que, e isto é a minha opinião, as mulheres foram enganadas, na minha opinião.
Eu não estou a dizer que a culpa é delas. E eu considero os homens os responsáveis. Mas o que é facto é que nasceram correntes de pensamento que, estamos a falar aqui no nosso cantinho, ao Ocidente, digamos assim, claro. Obviamente, que sabemos que há culturas diferentes, o mundo é muito grande, mas pelo menos ao Ocidente isso acontece. O mundo é muito grande, mas cada vez está mais homogéneo, não é? Cada vez se pensa da mesma maneira e tudo mais. Mas eu, na minha opinião, considero que foi transmitida uma mensagem e um modo de vida às mulheres e as mulheres que tomam essa filosofia e a aplicam à sua vida estão a ser enganadas. Eu mais uma vez digo, não somente por sua responsabilidade, também por sua responsabilidade, mas eu pessoalmente até coloco mais a responsabilidade no homem, porque o homem como pai tem que dar essa orientação e os maridos e os homens como maridos também têm que dar essa orientação à mulher, não é? E eu considero que hoje há muitas mulheres a sofrer, só que não querem dizer nem mostrar, porque vão entender isso como um sinal de fraqueza e como um sinal de ter que admitir que de facto erraram na decisão que tomaram ou assumir estas filosofias para si, estas correntes de pensamento que venham dizer que o nosso principal objetivo neste mundo é trabalhar e viver para o trabalho, não é? E o nosso valor é esse, e o valor da mulher, o maior valor da mulher é de facto a sua capacidade de gerar vida, não é? Exato. Que é único. E que elas agora não querem. E cada vez mais as mulheres não querem, e não só isso. As mulheres têm outra característica, que é as mulheres têm a capacidade de gerar vida e deveriam pelo menos ter a possibilidade de serem as educadoras, as mães da futura geração. As mães dos futuros presidentes, as mães dos futuros médicos, as mães dos futuros cientistas. Elas não deveriam ser, elas são. Mal ou bem são. São, mas são as mães, podem não educá-las. Se uma mãe traz o filho ao mundo, mas depois não exerce a maternidade, então não está a ser mãe, não é? Porque ser mãe não é só trazer o filho ao mundo, é preciso exercer a maternidade. Claro. Não é? E tu que fazes esse papel, que exerces o papel de mãe, não sei se concordas com a minha visão ou não, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Às mulheres, não é? Às mulheres e aos homens, porque isto tem que ser algo feito em conjunto, não é? Porque eu acredito que as mulheres acabaram por se deixar enganar porque os homens deixaram de exercer o seu papel de protetor, de orientador, não é? E, portanto, foi uma série de circunstâncias que levaram também a mulher a dizer: tenho que me agarrar a alguma coisa, e foi-lhes apresentado um presente envenenado. Exato. Não é? Exato. É isso que tu estás a dizer é engraçado, porque quando eu tomei essa decisão de ficar ali quase no background do meu marido, não é? De assumir um papel diferente do dele, foi quase dito no momento que eu estava a abdicar da minha vida, como se a vida da pessoa só pudesse ser aquilo que ela faz, não é? Isso foi um erro. A primeira coisa que eu digo é... Mas deixa-me só interromper. Há logo aí um erro crasso, que é: onde é que está a superioridade de um ser humano que o seu dia-a-dia é passado numa profissão, não é? Angariar dinheiro, e um ser humano que o seu dia-a-dia é educar os líderes da manhã, os médicos da manhã, os cientistas da manhã. Não há diferença. Porque é que um lugar é considerado superior ao outro? Isso foi ensinado, não é? Isso foi ensinado. Isso era como, por exemplo, um professor é um lugar de menos referência na sociedade. Não, professor é um lugar... pelo contrário. E qual é o papel do professor? É ensinar, é transmitir educação, pelo contrário, não é? Exato. Mas isso foi ensinado e disseminado, não é? Por muitas correntes que existiram, não é? E as mulheres acreditam nisso, só que elas acreditam nisso, só que depois também se sentem muito mal e sobrecarregadas com aquilo que decidiram fazer. E eu peço-te para comentar isto precisamente porque eu tenho essa noção que há muitas mulheres a sofrer
simplesmente é muito difícil fazer Tudo. o papel de voltar atrás, e agora que eu tomei estas decisões todas, a minha vida está orientada num determinado caminho, como é que eu agora vou voltar atrás? E depois os próprios homens também não compreendem e não dão esse apoio. Pois. Não é? A primeira coisa, o primeiro conselho que eu posso dar é que têm que primeiro colocar a sua vida em ordem com Deus, não é? Eu acho que não podemos, falando para mulheres que já têm fé, não é? Aí será mais fácil, não é? Quem não tem é mais difícil, porque as pessoas, lá está, têm medo, não é? Mas o primeiro conselho é que olhem para Deus, para Jesus. E depois, o segundo conselho é que elas entendam que não são menos do que isso, não são menos do que as mulheres que trabalham e que têm uma carreira, e que a vida delas não vai ficar em stand-by por elas poderem ter mais não tempo. Não é as mulheres que filhos. trabalham, as mulheres que têm uma carreira profissional. As mulheres que porque em casa as mulheres também trabalham. Vai que trabalhamos mais. Eu já tive as duas versões, eu já tive um emprego e era menos cansativo do que estar com os filhos, não é? Isso é uma opinião, mas elas que experimentem, que vem. Mas também é muito mais, eu acho que é muito bom, não é? Tu podes acompanhar. Que mulher é que não gostava, não é? De poder acompanhar os filhos, de poder ter tempo com eles, de poder. E as pessoas depois dizem: eu não posso. Lá está por aquilo que tu disseste, não é? Muita gente diz que não pode porque pesa na balança o que é mais importante. É o dinheiro que eu posso ganhar, ou se calhar a qualidade de vida que eu vou ter com os meus filhos e o tempo que tenho para eles. E normalmente o que tem pesado mais é o dinheiro, infelizmente. Mas concordas que esse modo de vida que decidiste adotar também tem que ser uma coisa planeada desde o início, não é? É muito complicado mudar ao meio depois de estar, claro, uma família que não... aliás, nós quando casámos já tínhamos esse intuito e já procurávamos coisas para fazer e profissões para ter que nos pudesse ajudar nesse sentido. E isso é bom planear. Eu planeei. Um planeamento, não é? Exato. Tanto o meu marido como eu tentámos ter empregos que desse essa possibilidade. Claro que uma pessoa que tem um emprego que ganha o ordenado mínimo não pode ter a mulher em casa, não é? Porque não vai conseguir alimentar a mulher e os filhos. Então é bom que haja um planeamento, é bom que... E acima de tudo um propósito. Nós sempre tivemos esse propósito e colocávamos esse propósito diante de Deus. Ou seja, dizíamos a Deus, olha, eu quero fazer assim. Se for possível, a vossa vida. E orientámos a nossa vida nesse sentido, até Ele permitir, porque não foi logo. Não é? Nós inicialmente trabalhávamos os dois, depois veio o primeiro filho, eu também ainda trabalhava e fazia tudo em casa e com o meu filho na mesma, e depois no segundo filho, então conseguimos ter a graça, que para mim é uma graça, uma sorte, não é? Uma coisa boa, de poder estar mais de perto com eles e acompanhar a vida deles, e não é de todo... uma coisa que me reduza, é uma coisa muito boa. Experimente. Muito bem, muito obrigado Obrigada pela tua presença, foi um prazer ter-te cá e obrigado também pela tua experiência e que principalmente as mulheres possam também pegar no teu exemplo e aplicá-lo às suas vidas. Isso. Até uma próxima, podcast O Farol, e até para a semana.